Oi, boa noite a todos. E hoje o assunto aqui são virtudes humanas. Eu, quando paro para pensar, né, nos nossos valores de vida, eu penso que eles são muito relativos, né? Dependem muito de cada cultura, de cada religião. E hoje me parece, né, o mundo está confuso, me parece que a gente está vivendo aí uma inversão de valores, ou uma crise, né? No geral, parece que o interesse político ele deu lugar aos interesses pessoais. A violência ela tem sido vista como uma coisa absolutamente normal, né? Corrupção virou moda, o individualismo, o egoísmo, né, se tornaram uma marca dominante assim do comportamento coletivo. Parece que existe aí um culto do prazer e da satisfação imediata, né? O ser esperto se tornou mais importante do que você ser honesto. Então, o bem e o mal eles parecem muito próximos, né? Como se fosse fazer o bem e o mal fosse a mesma coisa. Então, o que aconteceu com os nossos valores, né? Com as nossas virtudes? Será que isso tudo aí tem uma solução? Hoje a nossa convidada é uma mulher incrível que desperta assim luz dentro da gente através da filosofia, através das suas palestras, dos ensinamentos, né, que abordam vários aspectos do ser humano em geral, né, da vida, da humanidade. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dela. Aliás, eu, minha mãe, minha irmã e todo mundo que eu apresento. Ela é a querida professora Lúcia Helena Galvão. Ela é professora, ela é filósofa há 31 anos da organização da Nova Acrópole do Brasil. Ela é uma das palestrantes mais antigas e ativas. Ela também é escritora, é poetisa, ela é roteirista. No YouTube ela já tem mais de 40 milhões de visualizações das suas palestras. Então eu vou chamar ela aqui na live com a gente. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Muito Olha, uma obrigada. honra, viu, professora Helena, ter a senhora aqui. Muito obrigada. Eu agradeço também pelo convite, uma satisfação conhecê-la e eu espero que possamos ter uma conversa interessante, agradável, que possa corresponder à sua expectativa. Eu já queria começar perguntando para você como é que você compreende assim os valores humanos dentro da filosofia. A questão dos valores humanos, que já foi uma questão fundamental em termos de vida humana, em termos de civilização. Hoje nós trocamos um pouco, isso é um pouco lugar comum, mas não pode deixar de ser dito. Valor foi trocado por preço, né? O ser humano passou a ser um meio para a realização de determinadas coisas. O ser humano não é tomado como um fim em si. Existem várias correntes filosóficas que falam, por exemplo, o próprio Immanuel Kant fala que é imoral tomar o homem como meio e não como um fim em si. Então, nessa sociedade onde a finalidade do processo não são seres humanos realizados, mas sim coisas feitas, coisas que agregam valor financeiro ao mundo, mas não valor humano, a questão dos valores ficou bem secundária. Valores seriam ferramentas para a construção da nossa natureza humana plena. Nós somos seres em construção. Não basta estarmos no mundo numa forma humana para dizermos que somos humanos, porque as coisas não são definidas pela forma, e sim pelo conteúdo. Se nós usamos um produto e vemos que ele é de péssima qualidade, não continuamos a usar, embora o rótulo seja maravilhoso. Não definimos as coisas pelo rótulo ou pela embalagem, mas pelo resultado que ela provoca quando é usada, quando atua na vida. Um pouco da frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Portanto, nós podemos dizer que a condição humana é um potencial para nós, a ser conquistado, a ser realizado. E essa realização humana usa como ferramentas os valores humanos, que vão construindo em cada ser humano em potencial um ser humano pleno. Isso seria a trajetória, seria o sentido da vida. E qual que seria essa diferença então entre valores e virtudes? Esse é um processo que é interessante porque cada um define do jeito que quer. Se você Sim. for olhar, tem várias definições contrastantes, inclusive. Se for olhar etimologicamente, ambas no latim têm a ver com força. Tá? Você pega valor, de valere, você vai ter lá no proto-indo-europeu val, que significava ter força. Se você pegar a virtude, que vem de vir, mas também de vis,
Essas duas raízes se fundem, tem a ver com virilidade, com força, né? Só que quando você percebe as duas palavras, passa-se a impressão, se você for analisar o uso delas e até a própria estrutura da palavra nas línguas neolatinas, que valores aproxima mais de, embora seja um substantivo, mas ele aproxima mais de verbo, no sentido de que ele pode ser mais facilmente convertido num verbo. Se de valor, você vai ter valer, valorizar, avaliar, uma série de verbos derivados dele, enquanto que a virtude parece mais estado. Não tem como você converter a palavra virtude num verbo com muita facilidade, né? O que seria isso? Virtudizar é uma coisa meio estranha. É como se a virtude fosse mais voltada para substantivo. Ou seja, aquilo que eu assimilei, que faz parte da minha personalidade, faz parte da minha vida. E valor fosse o ato da conquista em si. Valor tem a ver com movimento. Ser valoroso, por exemplo, no mundo clássico, era ser corajoso, ter iniciativa, ir à conquista de algo. Então, por exemplo, eu me esforço por conquistar uma integridade, uma coerência progressiva. Eu sou uma pessoa valorosa. Eu estou avançando contra as sombras, dentro de mim e fora. Agora, eu incorporei essa coerência. Isso é uma virtude. É um estado. Eu integrei como resposta à vida. Pela análise que nós fazemos da etimologia, embora, como eu te falei, isso é controverso, me parece o mais sensato. Ambos têm a ver com força, mas um com uma força já incorporada e o outro com uma força que está sendo conquistada, palmo a palmo. Eu poderia dizer, então, que a virtude é o bem, teria essa conotação de tipo os valores serem as ações e a virtude ser o bem, fazer o bem ou não? Todas as virtudes, elas têm esse mesmo status, ou seja, o bem integrado. Eu sou uma pessoa boa, isso é uma virtude. Agora, eu sou uma pessoa que estou lutando pela bondade, estou praticando a bondade, estou ensinando a bondade. Isso é valor. Percebe? É um processo ativo de capturar e integrar essas coisas. Uma pessoa virtuosa é aquela que já tem isso integrado como resposta à vida. Quando a vida me aperta, eu não preciso consultar um livro, eu automaticamente respondo com bondade, respondo com justiça, respondo com fraternidade, por exemplo. Por exemplo, assim, num ato de caridade, né? As pessoas quando vão fazer um trabalho social, e elas estão ali pelo bem, mas muitas vezes não é pelo bem do outro, é por um benefício próprio, né? Isso poderia, esse tipo de caridade, ela poderia ser considerada virtuosa? Olha, a definição platônica, por exemplo, para o amor, ele dizia que o verdadeiro amor é uma relação que não é horizontal, ela não é uma relação de troca, não tem um toma lá da cá, ela é uma relação vertical, ou seja, em que você se beneficia com o bem do ser amado, se alegra com o bem do ser amado. E o teu único benefício é isso, vê-lo se realizando. Não tem contrapartida. Num diálogo chamado A República, ele fala que isso, por exemplo, o mais próximo disso seria um amor entre pais e filhos, que doam tudo pelo filho, mas sem querer nenhuma contrapartida, a não ser o bem do ser amado. Com o passar do tempo, até isso, às vezes, se descaracterizou um pouco, né? Investir no filho, às vezes, está carregado de um pouco de egoísmo, de querer ali que esse filho te auxilie no momento futuro, torna-se quase que um plano de previdência privada. Até esse amor se contamina. Mas certo, o que você falou tem todo o fundamento. Nós já trabalhamos uma vez em Nova Acrópole com um curso que era de formação de voluntariado. E ao final desse curso, nós formávamos para a pessoa trabalhar em qualquer ação voluntária na sociedade. Dávamos uma série de formações e instruções jurídicas, práticas. E ao final eu fazia uma entrevista com cada um deles e oferecia como prolongamento daquele curso o curso de filosofia, o aporte da filosofia. E eu percebia, pela resposta das pessoas, algumas falavam disso muito explicitamente, que não havia interesse maior em aprofundar a ideia da caridade ou da ação voluntária. O que havia era um sentimento de culpa, que num determinado momento eu cometi um monte de erros e agora eu quero estar quites com céu e terra. Eu não quero estar devendo nada a ninguém. Mas uma vez que eu sinto que eu paguei a minha dívida, eu já não tenho mais interesse nenhum em beneficiar ninguém. Você percebe que é como se fosse, eu costumava brincar e dizer que era um credit karma,
que a pessoa pagava. Terminou de pagar a última prestação do seu crédito karma, do seu carnê-leão de pecados, você se sente isenta e, portanto, não tem mais interesse nenhum. O verdadeiro voluntariado nasce do interesse genuíno e um compromisso profundo com o bem do outro, sem querer com isso nenhuma espécie de contrapartida. Ser admitido em algum céu, ser perdoado por algum pecado, isso não passa de um interesse pessoal transferido para outra esfera. Nós temos esse vício de trabalhar em todos os planos, às vezes guardando a mesma ideia de um mercado financeiro. Às vezes fazemos esse jogo até com Deus, não é? Cumprimos com seus preceitos para que Ele me perdoe, para que Ele me isente de castigo pelos meus erros. Ou seja, carregamos um mercantilismo meio entranhado nas nossas fibras, nas nossas células. Isso contamina muito e tira o valor das nossas ações, né? Limita muito o valor das nossas ações. E onde que você acha que inicia toda essa construção, né, de valores, de virtudes? Isso tem alguma relação com a família? E qual que é a importância da família nessa construção, já que é o nosso primeiro contato, né, lá na infância? Sim, é evidente que todos aqueles que educam dentro da sociedade, seria muito bom que, em primeiro lugar, tratassem de educar a si próprios. Ou seja, que tivessem como primeiro aluno, como primeiro discípulo, a sua própria personalidade. Porém, nós temos que pensar também um pouco naquilo que Djavan diz em uma das suas canções, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Às vezes, com toda a boa vontade do mundo, um pai, uma mãe, um professor, também não recebeu isso. E, portanto, fica sem recursos para transferir algo que ele não recebeu. Por isso, quando as pessoas vêm e me dizem, como eu vou ter virtude se eu não recebi isso dos meus pais? Eu digo, olha, se você não trabalhar para quebrar esse círculo vicioso e construir você mesmo as suas virtudes, você também não terá para dar para os seus filhos, que colocarão a culpa em você e também não terão para dar para os filhos deles. Em algum momento a gente tem que quebrar esse círculo vicioso e educar a si próprio, formar o próprio caráter. Bom, eu não recebi as virtudes que seriam necessárias, vou tê-las agora. Porque uma vez que eu estou consciente da necessidade delas, eu posso reconstruir o meu caráter, eu posso remodelar a minha forma de comportamento, posso depurar o meu gosto, eu posso, e inclusive devo, reconstruir a minha personalidade para que ela esteja cada vez mais próximo do ideal humano, do que a natureza espera de um ser humano. E dentro dessa educação infantil, né, onde você inicia um processo, primeiro, né, de reestruturação da sua pessoa, e na hora de você partir para uma educação infantil, quais seriam assim os valores mais importantes assim a serem trabalhados nessa criança, nesse primeiro processo inicial, né? Talvez uma primeira infância? Inclusive, nós temos um trabalho bastante interessante em Nova Acrópole, que damos aulas de filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade. Olha que fantástico! Claro que aulas um pouco mais ativas, né, com ecologia junto, com trabalho com a natureza, porque o ciclo de atenção é mais curto, usando a linguagem delas, mas nós damos aulas de filosofia. Minhas 2 filhas fizeram filosofia a partir de 4 anos de idade. E é uma coisa interessante porque existe uma raiz que está por trás de todo o comportamento equivocado do ser humano. Segundo a tradição tibetana, eles dizem que seria a heresia da separatividade. A heresia da separatividade é aquela que faz com que eu sinta que entre eu e você não existe nada. Ou seja, a tua perda, o teu prejuízo pode me beneficiar. Nós não temos um contato. Existe uma interrupção, existe um vazio entre nós duas. De tal maneira que o teu prejuízo pode ser bom para mim. A tua dor pode trazer algum ganho para mim. Eles dizem que isso é o maior mal do mundo. Entre mim e você não pode haver nenhuma interrupção, é um mundo contínuo, onde ser toca ser. E eles dizem que o maior de todos os defeitos é exatamente essa heresia da separatividade, que no nosso bom português seria o egoísmo. Eu desafio você, Dani, a procurar por trás de qualquer problema humano, de caráter social, econômico, pessoal, que por trás dele não esteja escondido o egoísmo. Portanto, quando você trabalha com uma criança, o processo fundamental, eu acho, é você fazer o trânsito entre um egocentrismo que é natural no processo da infância.
que é uma maneira dela se conhecer, definir o seu espaço e não deixar que ele transite para o egoísmo. Que ela possa expandir esse seu mundo, essa sua noção de família, que é uma coisa bem natural e se faz com muita facilidade se você trabalha no momento certo, de tal maneira que ela se sinta responsável pela felicidade da humanidade, de tal maneira que ela sinta que o seu bem não pode ser bom só para ela, tem que ser bom para o maior conjunto de pessoas possível, que ela sinta que a dor do outro tem tudo a ver com ela e que não dá para ser feliz enquanto alguém sofre sem fazer absolutamente nada a respeito disso, que a humanidade inteira é uma grande família. Então, o trabalho fundamental que a gente faz é, basicamente, um monte de reflexões através de coisas simples, trabalhando com a natureza, através de observações de como isso acontece na natureza, um trabalho de combate ao egoísmo, desse sentido de humanidade como família. Um outro elemento que é também muito importante, um processo básico de formação de caráter, que já começa aí. Platão ele costuma dizer que existe no ser humano uma tendência a gostar de coisas e rejeitar outras. E que numa sociedade ideal, a sua república, né, a sua cidade que ele constrói no plano da imaginação, na sua cidade todo ser humano seria educado de tal maneira que aquilo que ele gosta seria aquilo que o faz crescer como ser humano. E aquilo que ele rejeita seria aquilo que o bestializa, o arrasta para baixo. Então, eu caminharia para o meu crescimento porque eu devo e porque eu gosto. E isso se chama formação de caráter. Formação de caráter é ensinar a naturalmente gostar de tudo que te faz crescer como ser humano e a rejeitar tudo aquilo que te animaliza. E esse processo, quando você não faz numa idade tenra, depois de depurar o gosto, reconstruir o seu gosto, é sempre possível, mas dá um bocadinho mais de trabalho. Então você vê uma criança crescer naturalmente gostando de tudo aquilo que é fraterno, de tudo aquilo que é justo e rejeitando uma série de comportamentos que outros consideram agradáveis e que eles assimilaram como desagradáveis, que é aquilo que machuca o outro, que traz sofrimento para o outro, que expõe o outro. Então, o processo de formação de caráter é um outro elemento fundamental. E aí a gente vai agregando outras coisas, como, por exemplo, a compreensão da vida e o sentido de responsabilidade para com ela, em qualquer lugar onde se esteja, ou seja, em contato com o mundo animal, vegetal, humano, considerar a vida com tanto direito de estar aqui quanto nós, seja qual for a ordem de grandeza dela, perceber, entender e compartilhar com os objetivos da vida. Tudo isso é um processo que, quando você vai formando, fica muito, mas muito mais fácil enquadrar essa criança nas leis da vida. Que é uma outra coisa que eu observo com muita frequência. Os pais, às vezes, com toda a boa intenção do mundo, ao invés de enquadrarem a criança nas leis da vida, eles desajustam a criança das leis da vida. Sim. Por exemplo, causa e efeito. Isso é uma lei natural, os indianos chamam de lei do karma, evidentemente proporcional à causa que você gerou, virão os efeitos. Quando você pega uma criança e faz com que ela, sem ter gerado nenhuma causa, nenhum mérito, tenha direito a todas as recompensas, ela não assimila essa lei. Ela acha que o mundo inteiro, a vida inteira, vai tratá-la assim. Sem que ela gere nenhum mérito, ela vai ter acesso a todas as benesses do mundo. E não é assim. O mundo não vai tratá-la desse jeito. E, portanto, você, com boa intenção, mas às vezes sem muito discernimento, pode desajustar essa criança diante da vida. Então, o processo que fazemos ensina as crianças e ensina também os pais. Né? É uma formação em valores, que já foi uma das funções fundamentais da filosofia. Originalmente, a filosofia se preocupava fundamentalmente com duas coisas: orientar o homem para encontrar um sentido de vida humanista e formar em valores. Agora eu penso assim, né? Eu como mãe, né? Com filho pequeno, os nossos valores também são muito relativos, né? Aonde, como encontrar esse discernimento, né? Do que é o certo, do que é errado, de como a gente direcionar nossos filhos nesse processo da vida, né? Essa é uma questão interessante que eu tenho falado muito, você talvez já tenha até ouvido em alguma palestra minha. Imagine você uma pirâmide egípcia, que tem lá no ápice um ponto, que é onde culmina toda a pirâmide.
Mas essa pirâmide tem inúmeras faces. E isso significa mais ou menos o processo evolutivo do ser humano. Existem inúmeras faces para que o homem chegue à plenitude da condição humana. Mas a plenitude da condição humana é uma só, é um ponto que vale para toda a humanidade. Ou seja, o ideal humano é um só. Eu, às vezes, falo sobre isso para as pessoas, elas me perguntam como eu encontro o meu sentido de vida. Eu digo, olha, deixa eu te contar uma novidade muito boa. A natureza já encontrou por você. Não preocupa com isso. Sentido de vida do ser humano, todos eles, é chegar ao máximo possível de valores, virtudes e sabedoria. Como você vai chegar até lá? Aí sim, os meios vão ser de acordo com a tua natureza, as oportunidades que a vida dá. Mas o fato é que se você sobe por uma face, sei lá, artística, e eu subo por uma face científica, quanto mais crescemos, mais juntas estamos uma da outra. De tal maneira que, em determinado momento, tudo se funde num único ponto. Isso é interessante, porque isso indica que quanto mais crescemos, mais juntos estamos uns dos outros, mais empáticos, mais compreensivos. Num momento histórico como esse, onde a gente se separa cada vez mais, bom, contra fatos não há argumentos, a geometria comprova. Quando você se afasta dos outros na pirâmide, é porque você está descendo. À medida que você desce, você se afasta. À medida que você sobe, você afunila. Então, não existem muitos ideais humanos. O ideal humano foi escolhido pela natureza. Assim como ela escolheu para as plantas fazer fotossíntese, fazer as trocas gasosas com o meio, assim como ela escolheu para os animais instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie, está definido na condição humana. Sair da ignorância e chegar o mais próximo possível da sabedoria. Chegar o mais próximo possível da prática natural, assimilada de virtudes humanas. Tá? Então, nesses termos, fica fácil você saber o que é certo e o que é errado. O que te leva para o ápice é certo, o que te rebaixa é errado. É um dos elementos que a gente percebe que desfalcam a sociedade atual. Quando você não tem sentido de vida, não tem como você ter valores próprios e consistentes. Digamos que eu pergunte para você, eu estou caminhando na direção certa ou errada? A primeira coisa que você vai me perguntar é onde você quer chegar? Aí eu te digo, na porta que está aqui bem diante de mim. Bom, agora você pode me dizer se eu estou indo certo, se eu estou indo errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, honesto ou desonesto, só existe em função do sentido de vida que você elegeu conscientemente. Aquilo que te aproxima é certo, que te coloca na contramão é errado. Quem não quer chegar a lugar nenhum, o que seria o certo e o errado? O que Uhum. seria o verdadeiro e o falso? Você deve lembrar aquela passagem muito comentada da Alice no País das Maravilhas, onde a Alice pergunta para o gato, qual é a estrada certa? E o gato pergunta, onde você quer chegar, menina? Onde eu quero chegar? Ah, não sei não, não pensei nisso não. Bom, para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é a certa. Portanto, se você Verdade. não tem um sentido de vida humanista, se você não toma para si esse sentido de vida que a natureza reservou para os seres humanos, os seus valores vão ser copiados da sociedade, que muitas vezes se equivoca. Vão ser os valores da moda. E a moda é muito comum ao longo da história que ela dê palpites infelizes. Se você estudar historicamente a moda de cada momento histórico, você vai ver que a moda é algum dos palpites mais infelizes que a história já viu. Ela, em geral, estava errada. É quase que uma constante. Então, quem não tem sentido de vida não tem como ter valores próprios. E Tem como valores que clonados. esses valores, principalmente os valores morais, né, e éticos, dentro de uma sociedade que é tão diversificada? Do que nós temos, moral e ética, você sabe que na prática, também na origem, era exatamente a mesma coisa. Ambos vêm de costumes. Tanto mos, mores, como ethos, etikos, vêm de costumes. Só que com o passar do tempo, uma palavra se tornou um pouco mais refinada, mais intelectual, que a ética, enquanto que a moral ficou mais prática, né? Mas originalmente elas significavam absolutamente a mesma coisa. E a ética tem muito a ver com o que falamos até agora. Ética é você fazer aquilo que te humaniza, que te completa pelo que você é, e não pelo que você vai ganhar ou deixar de perder com isso. Hoje nós trabalhamos com uma ética de coerção e não de convicção. Por que eu sou ético? Porque senão eu sou punido. E se eu for ser premiado, vou ser reconhecido, então eu faço uma ética para inglês ver, uma ética de adestramento.
né? Que nem cachorro adestrado. Ou você dá um petisco ou você bate nele. É medo e desejo, adestramento. Agora, um dia desses eu estava lendo algo que hoje existe muita discussão sobre essa questão de adestramento por violência com animais. Não se pratica mais, nem com animais. Estão partindo para o chamado adestramento positivo. E os animais mais espertos e mais evoluídos, como um cão, já não está funcionando isso. Que dirá com o ser humano? Seja bom, porque senão você vai ser punido. Medo. Se você for bom, você vai receber tal coisa. Desejo. Desde a infância, somos adestrados. Ou seja, come a sobremesa, filho, come a comida, filhinho, senão não ganha sobremesa. Come, senão Papai Noel não traz presente para você. Ou seja, no momento em que você sabe que não existe Papai Noel ou que não tem sobremesa, por que você vai comer a comida? Nós temos um vício de sermos motivados por prêmio ou castigo, medo ou desejo, que isso seria chamado o eixo da consciência animal. Existe um outro eixo vertical, que é o eixo da consciência humana, que faz pelo que somos. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora? O que a natureza espera de um ser humano nesse momento? Ah, ela espera que ele tenha valores, virtudes e sabedoria. Então eu vou agir assim, sabe por quê? Porque é isso que a natureza espera de mim. E não existe felicidade nem realização maior do que corresponder à minha condição humana. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Portanto, eu sou ético. Por quê? Porque eu sou humano e me realizo sendo. Se fosse Robinson Crusoe e vivesse numa ilha e não tivesse ninguém, nem para me premiar, nem me castigar, eu seria ético, porque isso é uma maravilha. É a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode chegar a ser. Eu me realizo sendo. Eu amo a condição humana e quero vivê-la em profundidade. Isso é ética por convicção, que é uma coisa muito difícil de achar nos nossos momentos históricos. Alguém que seja ético porque ama os preceitos éticos e se realiza ao fazê-los, independente de ser elogiado ou criticado por isso. Nós temos uma ética de coerção, e essa é de muito pouca cobertura. Você já deve ter ouvido falar de vários países, países de primeiro mundo, como se diz por aí, com alto nível de leitura per capita, que em situações de exceção, ou seja, teve um tremor de terra, teve uma catástrofe natural qualquer, pessoas de classe média alta, às vezes, quebrando vitrines e roubando. Sabe por quê? Ninguém pode puni-los. O único limite moral era: estou sendo visto, posso ser julgado, posso ser criticado, ou seja, é uma ética para inglês ver. Caiu esse verniz numa situação de exceção, um blackout, um acidente natural qualquer, todo mundo vira bicho, porque era uma película de muito pouca cobertura. Isso é resultado de uma ética que é coerção e não convicção. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Se você é capaz de ser tão ético quando a última porta se fecha, quando é lá fora, a plena luz do dia, parabéns, você é realmente ético. E você falou aí de impunidade, como é que você definiria, então, assim, o senso de justiça? O senso de justiça, falando mais uma vez segundo o critério platônico, Platão tem uns conceitos bastante ousados, bastante desafiadores em toda a sua obra, mas muito particularmente nesse diálogo à República, ele define a justiça de uma maneira muito interessante. Define o bem, o belo e o justo. E na justiça ele vai dizer que a justiça consiste em colocar cada coisa no seu lugar. Porque para ele não existe mal no universo. Mal é o uso que se faz das coisas. É como se você imaginar uma faca. Ela é boa ou má? Depende. Na mão de um serial killer é terrível, na mão de uma cozinheira é uma maravilha, não é isso? Ou seja, não há nada que seja bom ou mal em si. Bom ou mal é o uso que você faz das coisas. E o justo seria aquele que encontraria o lugar natural onde todas as coisas se justificam. Ou seja, colocaria a faca na mão da cozinheira, colocaria cada coisa no seu lugar. Platão diz nessa obra, que é interessante porque bate muito com várias filosofias orientais também, que se uma coisa fosse absolutamente má, ou seja, imagina que essa faca em lugar nenhum do universo fosse boa, ela seria absolutamente má. E no universo não cabem dois absolutos. Uma coisa que é absoluta tem que ser só ela. Você tem dois absolutos, todos os dois são relativos. Portanto, uma coisa que fosse absolutamente má negaria Deus, que é absolutamente bem. Percebe? Ficariam os dois relativos. Seria uma impossibilidade lógica.
Todas as coisas têm um local onde elas se justificam. Costumo brincar com os meus alunos e falar, por exemplo, da corrupção. Nossa, a corrupção é uma coisa horrorosa. Por que que o detergente biodegradável é muito mais caro do que os outros? Por quê? Você sabe? Porque Não. ele é muito mais rápido para se corromper. Por isso ele não é poluente. Ele se corrompe rápido e não polui. Ou seja, corromper para o detergente é uma virtude. No comportamento humano é um vício terrível, mas quem mandou você colocar ele aí? A Perfeito. preguiça, por exemplo, você tem dúvidas que a preguiça é uma coisa terrivelmente ruim? Eu tenho. Porque a preguiça, na verdade, é uma lei geral, que é a lei da inércia. Se alguém Sim. tenta arrombar a porta da minha casa e ela não cede porque é inerte, isso para uma porta é virtude. No meu comportamento é vício. Agora, quem mandou colocar a inércia no meu comportamento? Ou seja, o justo é aquele que é capaz de compreender profundamente a natureza das coisas e colocá-las num lugar onde todas elas se justificam. Todas elas mostram a sua face luminosa, inclusive dentro de si próprio. Todas as suas vozes internas, tudo toma o seu assento natural, o seu lugar natural. Ou seja, justiça tem a ver com ordem. Você acredita que a sociedade corrompe? Quando a gente pensa, né, que a gente vive hoje num acesso à mídia, à internet, nessa globalização toda, isso seria um dos responsáveis por essa inversão de valores que a gente está vivendo? Quem foi que criou tudo isso? Eu acho interessante porque a gente, às vezes, tem uma perda do processo como um todo. Um ser humano que não tenha uma base moral, um ser humano que não tenha valores humanos muito bem definidos, esse ser humano cria processos à sua imagem e semelhança. Que esses processos reforçam a mesma tendência que esse ser humano tinha. Agora, em determinado momento, nós começarmos a achar que as coisas que nós mesmos criamos são culpadas daquilo que a gente faz, me parece uma coisa engraçada. Ah, as redes sociais são alienantes. Uma pessoa que queira se alienar e fugir da vida vai se alienar até com sinal de fumaça, mas ela vai fazer. As coisas são meios, elas não podem ser culpadas da maneira como elas são utilizadas. Tem uma piada bobinha que eu sempre conto, não sei se você me permite uma piadinha aqui, mas ela encaixa bem. Diz que havia um rapaz muito apaixonado, estava noivo, quase ia se casar, e quando ele vai levar umas flores para sua noiva, pela janela da casa dela, ele vê que ela estava sentada no sofá, junto com outro rapaz, aos beijos. E ele fica muito revoltado com aquilo, resolve tomar uma medida radical, vende o sofá. Ou seja, é mais ou menos isso que a gente faz. Culpar as redes sociais, culpar os meios, a gente está querendo vender o sofá. Fomos nós que criamos essas coisas. Fomos nós que quisemos fugir da vida e criar um substitutivo para a vida. Fomos nós que jogamos os nossos vícios lá. Várias vezes as pessoas já me entrevistaram e eu digo para elas que o sonho da minha vida era ter Platão com Twitter. Você já pensou que legal isso? Todo dia você acorda lá, bom dia! Você conhece o mito da caverna? Todo dia batendo no Twitter. Essas coisas são meios. É evidente que elas servem aos fins de quem as maneja. É o Então, a questão da reflexo, sociedade é uma reflexo. questão de, com certeza, uma questão de princípios e de fins. Às vezes, quando no meu trabalho o computador não funciona, a gente chama um técnico para mexer, ele preenche o relatório e coloca assim, PO, eu já sei, problema do operador. O problema do seu computador está entre o teclado e a cadeira. Ou seja, você, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho, isso é um pensamento bastante comum hoje. Vamos acabar com as redes sociais, vamos acabar tudo. Vamos para a caverna. E ainda assim, lá dentro, vamos dar um jeito de nos alienar fazendo pintura rupestre. Não tem jeito. Ou você muda o ser humano, ou nada adianta. Agora, se você muda o ser humano, tudo mais se transforma por acréscimo. Agora, falando dessa construção, né, do ser humano, quando a gente volta também na infância novamente, onde a gente vê crianças que às vezes não têm acesso a uma casa, uma família, que perderam tudo, né, às vezes negligenciadas, que sofrem todo tipo de violência. Eu tenho um projeto com crianças refugiadas e eu vejo isso muito acontecer. As crianças que perdem tudo sem amor e conseguem, algumas delas, né, conquistar coisas, se tornarem adultos íntegros, honestos,
quando outras crianças que têm tudo crescem com valores invertidos. Que virtudes que têm essas crianças para elas, com toda a dificuldade que elas tiveram na vida, conseguirem inverter tudo isso, né? É isso, uma coisa interessante, é bom que você fale, porque você já viveu essa experiência, só reforça a percepção que eu também tenho, a gente também lida com crianças. É a questão que ficou muito patenteada na nossa cultura atual do homem como produto do meio. Nós praticamente esquecemos que existe uma possibilidade do ser humano ser produto de si mesmo, né? Então, imagine, determinadas circunstâncias são absolutamente incapacitantes para alguns, outros conseguiram prevalecer sobre elas. A mesma situação. E um ser humano que consegue prevalecer sobre uma circunstância nos mostra que isso é possível, porque essa virtude que ele lançou mão é um patrimônio da humanidade, existe latente em todos nós. Eu gosto demais de um escritor brasileiro chamado Machado de Assis. Machado de Assis, você deve conhecer a história, ele era neto de escravos, tá? Sua mãe morreu logo que ele nasceu, e ele foi criado, seu pai morre quando ele já era um adolescente, ele foi criado pela sua madrasta, Maria Inês, que era uma pessoa simplória, ele mesmo era, digamos assim, neto de negros, ou seja, era considerado por aquela sociedade daquele momento como um negro, ou seja, uma discriminação muito grande, não teve um processo de educação convencional, praticamente se diz que Machado de Assis foi autodidata, que não há registro dele ter frequentado regularmente uma escola, e já na sua adolescência, quando ele consegue seu primeiro emprego na Marmota Fluminense, ele já dominava não só fluentemente a língua, o padrão culto da língua portuguesa, como também dominava muito bem o francês, que era a língua culta da época no Brasil. Já escrevia poemas. Quando ele entra para o Diário do Rio de Janeiro, a maneira como ele lida com as palavras, o que ele redige, é de uma perícia fora do comum e hoje é unânime, aliás, mais no exterior até do que no Brasil, de que se trata de um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa do mundo. Olha. Em circunstâncias desse tipo, que teriam sido para muitos um obstáculo intransponível. Para ele foi um trampolim. Ou seja, eu sei que é complicado e cada caso é um caso, mas existe adormecida no homem a possibilidade de prevalecer sobre as circunstâncias, de ser construtor de si próprio. Isso é uma coisa que a gente não pode discutir, uma vez que alguns já o fizeram. Né? Costumo dar um exemplo em sala. Imagine você que existe aqui uma mesa de 4 pernas e em cima dela existe uma estátua. Essa estátua, antes de começar o meu experimento, eu coloco um ganchinho de samambaia lá em cima, eu coloco um fio de nylon bem forte, amarro lá em cima e amarro na estátua, de tal maneira que ela está só roçando a mesa. Aí você vai lá e corta uma perna dessa mesa. A mesa desequilibra. Pode ser que aí ela já tombe. Digamos que não tomba ainda. Se eu cortar uma segunda perna dessa mesa, evidentemente a mesa tomba. Sim. Se estivesse uma estátua solta em cima, quando eu corto a primeira perna da mesa, pode ser que ela já se espatife. Na segunda, não tem chance. Mas essa estátua em particular, se você cortar as 4 pernas da mesa, ela continua de pé. Porque ela só roça a mesa. O ponto de apoio dela está lá em cima. Entende? E nós somos assim, uma estátua em cima de uma mesa. Às vezes com o corte de uma perna, ou seja, uma separação num relacionamento. Já tem gente que desmorona. Se Sim. você corta 2 ao mesmo tempo, que é a perda de um emprego e a perda de um relacionamento, dificilmente alguém fica de pé. Mas você sabe tão bem quanto eu que já houve homens na história que a vida foi lá e cortou as 4 pernas da mesa dele. E Exato. ele permaneceu de pé. O ponto de apoio estava acima, não estava abaixo. Ou seja, à medida que o ser humano, não vou dizer de uma criança, que é uma situação complicada, difícil, mas à medida que o ser humano vai crescendo e tomando consciência das circunstâncias que tentam formatar a sua vida, ele pode sim trabalhar para virar esse jogo. Porque uma pessoa cuja base de apoio está lá em cima, em ideias, em valores, ela não só não depende da mesa, como ela pode começar a interferir no processo da mesa.
Evitar que cortem essas quatro pernas, porque não é só ele que está em cima dessa mesa. Ou seja, ao invés de você ser produto do meio, você começa a ser produtor do meio. Você vira a chave da história. Ao invés de ser escrito pela história, você começa a escrever a história. E se você olhar na história da humanidade, os homens que fizeram curva na história, que mudaram o curso dos acontecimentos, eram assim. Homens construídos de dentro para fora. Agora, Essa, é evidente. né, essa resiliência realmente que se transparece, ela também tem a ver com índole ou não? Olha, essa questão de. Bom, primeiro falando da resiliência. Resiliência é um nome que veio, na verdade, de ciências exatas, né? Que falam da capacidade de um objeto voltar à sua forma original. Eu, inclusive, costumo dizer que talvez tivesse que adaptar essa palavra para o plano humano. Colocar não resiliência, mas prosiliência. Porque numa dificuldade humana, o ideal não é você voltar ao formato original. O ideal é você sair do outro lado maior do que você entrou. Para justificar, inclusive, aquela circunstância. Porque nos momentos de maiores crises são os momentos que a gente tem maior oportunidade de crescer. Sabe-se lá por quê nós ficamos mais reflexivos na dor do que na alegria. Então, o processo seria mais uma prosodiência, não sair e voltar ao que a gente era antes, sair melhor do que a gente era antes. Ou seja, usar as dificuldades como trampolins. Agora, a questão da índole já é uma questão muito polêmica, eu acho. Particularmente, não acredito muito nisso. É como você dizer que um ser humano nasceu num mundo marcado para dar errado. Isso seria um tanto quanto injusto. E se existisse uma injustiça absoluta, como nós já falamos, negaria Deus, porque não cabem dois absolutos no mundo. O que eu acredito é que existem nas pessoas poderes latentes, adormecidos, que às vezes elas estão mais próximas de trazê-lo à tona ou um pouco mais distantes. Né? Mas esses poderes latentes que nos permitem realizar bondade, fraternidade, empatia, justiça, existem dentro de todos os seres humanos. O que existem são almas mais ou menos maduras, mais ou menos próximas de trazer esses atributos à luz. Tá? Mas marcar uma pessoa como tendo uma índole negativa, me parece que você está excluindo esse ser humano de qualquer possibilidade de crescer. Eu acredito no universo onde ou cabemos todos ou não cabe ninguém. Existe para cada um uma possibilidade de aperfeiçoamento. Tá? Não existe nada que nos marque tanto assim. Por isso, às vezes, eu tenho medo de certos métodos, que eu não tenho nada contra o método em si, mas eu tenho medo da maneira como a gente o manipula. Por exemplo, horóscopo, estudo de temperamentos e coisas desse tipo. Que é como se dissesse, essa pessoa não tem chance porque é colérico, ou não tem chance porque é de Capricórnio. Pelo amor de Deus, sobre os homens, os astros inclinam, mas não determinam. O ser humano é dotado de vontade. Vontade é capaz de irrigar um deserto ou drenar um pântano. Esse elemento de base, que está no temperamento, que está no horóscopo, que está em seja lá o que for, é simplesmente a pedra que você vai esculpir. E dependendo do quanto você cresça, vai transformar essa pedra numa pietá. Seja você do signo que for, seja você do temperamento que for. Ou seja, eu não acredito em bases biológicas que determinam o futuro do ser humano. Se é para analisar, isso tem até um quê de preconceituoso, porque coloca para um ser humano uma limitação que é intransponível. Que limitação é intransponível? Que limitação faria com que o ser humano fosse impedido de se tornar um ser humano mais próximo da plenitude da condição humana? Às vezes, nem um defeito físico grave não faz isso. Imagine uma condição qualquer, de horóscopo, de temperamento ou de índole. Isso não seria justo. Eu acredito no universo justo. Até falando aí de preconceitos e tal, como é que você vê assim a importância de você desenvolver a empatia cultural desde cedo, né? Para você lidar hoje, até voltando ao assunto do refúgio, né? Onde eu vejo essa dificuldade, né? De você dos refugiados interagirem chegando com uma nova cultura, num outro país. Qual que é a importância de desenvolver isso desde a infância, essa empatia cultural, para poder lidar com as diferenças? Com certeza, o interesse pelas culturas como um todo, como se fossem faces de um prisma, né? Que refletem de um ângulo diferente a mesma luz do sol, é um processo muito interessante para ser ensinado desde cedo
inclusive porque é como se fossem diferentes peças de um quebra-cabeça. Para você remontar a unidade, você precisa de todas essas peças. Agora, é importante a gente voltar um pouco àquilo que a gente falou lá no início, que é a questão de vencer o egoísmo. Porque nós vivemos um momento histórico onde até a cultura ali do Nordeste, às vezes a gente tem preconceito, às Exato. vezes até a cultura da cidade onde a gente vive. Nós vivemos um mundo onde o que não diz respeito à minha personalidade é inferior. E é uma coisa que te chama atenção. Existe uma questão que é muito forte, muito complicada, que é o preconceito humano. Nós, em filosofia, gostamos muito de trabalhar com a fonte dos problemas. E a fonte do problema do preconceito é uma só. É o preconceito personalístico. Você sabe o que é isso? Não. Você fecha os olhos e diz: tudo que diz respeito à minha pessoa é superior ao que diz respeito a qualquer outra pessoa. Aí você abre os olhos. Aí é que você vai ver qual é a sua religião, qual é o seu sexo, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua cor. E a partir disso, você vai dizer: isso é melhor do que todo o resto. Portanto, o primeiro elemento, que é raiz e base de todos os preconceitos, inclusive culturais, é esse egoísmo de achar que tudo que diz respeito à minha personalidade é superior ao outro. Portanto, se a gente tem uma ação de simplesmente reprimir os preconceitos, tá bom, isso é necessário, mas não trabalha sobre a base para desenvolver no ser humano um sentimento de pertencimento à humanidade, de responsabilidade à unidade, com a unidade, com tudo, de perceber que o centro do universo não é o que agrada ou que beneficia ele, mas é aquilo que rege a lei do universo. Existe uma passagem na filosofia clássica que diz o seguinte: o grande ponto de transição da consciência humana é quando você para de olhar para as coisas e diz: para que isso me serve? Quando você olha para as coisas e diz: como eu posso servir a isso? Entende? O eixo já não é a minha personalidadezinha com seus caprichos. O eixo é a lei da natureza, é a lei do universo. Eu estou a serviço. Eu tenho o espírito de aportar para o todo. Não quero que o todo gire em torno do meu umbigo. Se você não trabalha com a base de todos os preconceitos para reverter esse egoísmo, é como se fosse uma goteira, que você só seca o chão e não calafeta o teto, não tampa o buraco. Tá? Vai estar sempre pingando novamente. Então você tem uma ação bem intencionada, mas muito paliativa. Não atua sobre as causas. Tá? Então, em relação à cultura, eu também incluo nisso. Tá bom, a gente pode mostrar para a criança desde cedo, todas as culturas, isso é encantador. Eu acho maravilhoso, por exemplo, folclore, amo demais. Mas se você não trabalha para que essa criança possa combater desde cedo o egoísmo, hoje ela gosta dessa cultura, amanhã não gosta mais. Começa a projetar os seus infernos, as suas sombras, em cima daquilo que é do outro. E daqui a Uhum. pouco, aqueles preconceitos que você combateu estão todos lá de novo, porque você não atuou de maneira eficaz. Atuar de maneira eficaz é atuar sobre o egoísmo, sem sombra de dúvidas. É encantador estudar o outro, conhecer o outro. Mas se você não combate o egoísmo, isso vai ser uma curiosidade de vitrine. Não vai ser humanismo, não vai ser profundo. E é difícil essa percepção, né, da pessoa se enxergar como uma pessoa egoísta, né? Porque esse primeiro é muito fácil reconhecer isso no outro, né? Achar que o outro é egoísta, mas você ter essa percepção, tomar essa consciência para poder começar a fazer as suas escolhas de valores. É uma coisa, mais uma vez, não é proposital, mas é porque o nosso assunto está muito parecido com a República de Platão. Então, mais uma vez, vou tomar ele de novo. Tem uma passagem que ele fala na sua cidade ideal, ele teria os guardiões dessa cidade. E esses guardiões, eles teriam uma característica muito interessante. Todos aqueles casais que tivessem filhos numa mesma época, imagina, tem, sei lá, 50 casais tendo filhos numa mesma época, eles embolariam aquelas crianças de uma forma total que você nunca saberia daquelas 50 crianças qual é a sua. Ou seja, você teve um filho? Não, você teve 50 filhos. Parabéns, seus 50 filhos, todos lindinhos. Aí o que vai acontecer? Essas 50 crianças vão ter 50 pais, 50 mães e uma progressão geométrica de avós, bisavós, tios, irmãos, não é isso? E ele diz que isso vai gerando um entrelaçar de laços dentro da sociedade, que daqui a pouco todo mundo é família de todo mundo. E ele diz, isso é uma realidade. E você está inserindo um artifício
para fazer com que as pessoas recuperem essa noção da realidade. Porque, no fundo, somos uma família. E esse artifício te faz perceber isso. Ele diz, o amor entre pais e filhos é uma coisa maravilhosa. Mas a poluição do egoísmo entra naquele momento em que eu só amo essa criança. Sabe por quê? Porque essa criança saiu da barriga mais especial do mundo, que é a minha. Agora, a criança do vizinho, você já viu que criança enjoada? Por quê? Não saiu da minha barriga. A minha barriga é a mega barriga do universo. Ou Sim. seja, até o amor vira uma projeção do egoísmo e com isso ele fica diminuído, com isso ele fica contaminado. Tá? Então, se você não ataca de maneira profunda, em primeiro lugar, em você mesmo, para ser exemplo, e isso é o grande valor do educador, né? É o sacrifício, é o sacro ofício de ser, para que outros, através do exemplo dele, possam ser também. Qual seria aquele valor que você destacaria como um valor universal, assim, independente da religião, de cultura, mas um valor humano universal que deve ser, assim, despertado definitivamente na humanidade para que haja essa transformação Mais uma vez, eu aposto na ideia platônica, a ideia do bem. do A bem? ideia do bem é a partir dela que irradiam todas as virtudes. Para Platão, bem é aquilo que une. E a união é o sentido positivo do universo. Se você pegar a própria palavra universo, vem de versus unum, em torno do uno. Se você pegar um pouco da tradição da década pitagórica, Pitágoras dizia que o universo vem do zero, do vazio primordial, cria a unidade, que é o número um, a partir daí vai criando a multiplicidade, mas que lá no final da década, número 10, ele volta para o um e volta para o zero. Portanto, o sentido positivo do universo é um sentido de união. O bem é aquilo que une. Né? Platão compara a ideia do bem à luz do sol, que é a única que nos permite ver as coisas na sua plenitude e na sua essência. Quando nós vemos as coisas iluminadas pela ideia do bem, nós somos capazes de ver o coração de todas as coisas. E aquele que vê o coração de todas as coisas, esse é um sábio. Então, a ideia do bem, ela é, digamos assim, uma projeção no plano das ideias do próprio nome de Deus. Ela é a grande unificadora, aquela que leva o universo no seu sentido correto. O resto seria contramão. É aquilo que vai levando cada vez mais, cada pedaço ocupar o seu lugar no grande quebra-cabeça do cosmos. De tal maneira que um dia nos descobriremos como células de um grande corpo. Perfeito. Como é que você relacionaria a virtude com a felicidade? Também é uma coisa muito interessante, porque cada ser se realiza sendo aquilo que é. Então, uma plantinha está entristecida, você sabe, a gente estuda, vê o quanto de incidência solar ela gosta, o quanto ela gosta de ser regada, coloca a aguinha dela, coloca ela no sol, ela fica feliz. Isso é próprio da planta. Um animal, ele está tristinho, você vê como é que ele está de saúde, você dá a ele a oportunidade de se alimentar bem, se possível de procriar, ele está feliz. Para ele, a felicidade reside em instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. O que é o ser humano? O ser humano é um ser que veio ao mundo para aportar ao mundo com valores, virtudes e sabedoria. Que isso depende só dele, só ele pode fazer isso. Portanto, ele é feliz ao fazer aquilo que lhe corresponde no esquema do universo. Não sei se você já ouviu falar, Dani, de um experimento que aconteceu na década de 60, um psicólogo que se chamava Roger Fultz. Esse Uhum. psicólogo, junto com a esposa, ele fez um experimento. Pegaram uma macaquinha, uma chimpanzé, que é um animal que, em termos de diferença do ser humano, é um cromossomo, né? Um animal bem desenvolvido em termos de capacidade perceptiva. E ele e a esposa, na presença desse macaquinho, dessa macaquinha, se chamava Washoe, eles só se comunicavam com o código de surdo-mudo norte-americano. Essa macaquinha que cresceu com eles, ela chegou a desenvolver na idade adulta cerca de 150 sinais do código de surdo-mudo norte-americano. Que Né? fantástico. E era uma espécime tremendamente hábil. E a Washoe é muito interessante, você vê até foto dela na internet, se você entrar com o nome. Ela conversava com seus donos através desses sinais. Então ela falava Washoe rua, Washoe carinho, Washoe comida, Washoe cansaço.
ela falava, pedia por todas as suas necessidades. Agora você não imagina, nunca, nem eu imaginaria, um dia o Roger Fultz chegar lá para conversar com a Washoe e ela dizer assim: Washoe, fraternidade universal, Washoe, justiça, Washoe, de onde venho para onde vou. Ela não falaria isso, porque essa necessidade metafísica para ela não existe. Está além, isso é um limiar, que nós podemos dizer que é o limiar da condição humana. Uma necessidade metafísica tão premente quanto são as necessidades físicas. Esse seria o limiar que você poderia dizer. A partir daí, humano. Eu tenho aqui no meu campo visual um vasinho de flores. Bom, isso para mim é muito importante nesse momento, até para manter o meu estado emocional, porque dá um ambiente harmonioso, né, belo, isso é importante para mim. Isso é um prazer estético. Se eu houvesse um cachorrinho aqui, ia lá e comia essa flor. Porque não tem ainda necessidade de prazeres éticos, estéticos, metafísicos. Isso está para lá do limiar do que a Washoe alcançaria. A partir daí é humano. Agora, se você considera que existe esse limiar, que a partir daí é humano, mas que a grande maioria da humanidade não atravessa esse limiar, você percebe que a condição humana fica como potencial não realizado. Se você Exato. perguntar para uma pessoa o que ela mais gostaria de fazer agora, ela te disser, eu gostaria de ir a um restaurante. Bom, é a mesma coisa que a Washoe. Não, a Washoe só dizia Washoe comida. Tá bom, então é uma Washoe com maior riqueza vocabular. Mas está falando da mesma coisa. Sim. Eu gostaria de viajar pelos países do mundo. Washoe passeio, não é a mesma coisa? Só que com um vernáculo mais rico e requintado. Ou seja, Washoe embrulhada para presente. A E o ser natureza humano dá humana, uma volta tão complexa, né? E ele se perde de valores tão simples, isso, né? e começa a ter sentido quando a gente de fato ultrapassa essa fronteira. Aí é fraternidade universal, aí é empatia, aí é respeito, aí sim, aí você encontra a felicidade humana, própria da vida humana. Até aí é simplesmente o prazer da sobrevivência. É pouco para um ser humano. Perfeito. Ai, professora Lucilena, a gente acabou nossa live. Eu tenho Não que salvar acredito. ela em 1 hora, assim, para poder conseguir salvar no feed. Então, as pessoas que não conseguiram assistir do início, eu vou deixá-la salva ali no feed. Eu queria te agradecer imensamente a sua sabedoria, a sua generosidade de estar aqui compartilhando seu conhecimento. Muito obrigada. Eu sou uma fã assim, incondicional do seu trabalho e para quem não conhece a professora Lúcia Helena, assistam as lives dela, porque você vai entrando, é um poço de sabedoria, assim, e faz a gente refletir muito sobre nós mesmos. Então, muito obrigada por estar aqui, né, hoje com a gente. Eu que agradeço e convido todos a conhecerem o canal da Nova Acrópole no YouTube, né? E é simplesmente escrever Nova Acrópole lá. Temos mais de 400 palestras. Também conhecer as nossas escolas presencialmente no pós-pandemia, né? Entrar no site acropole.org.br e conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada por tudo. Um abraço grande para você e para todo o público que está com a gente. Tchau, boa Boa noite. noite. Tchau.